Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física aqui diretamente dos estúdios do canal Educação. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de física de vocês aqui da primeira série. Jovenzinhos e jovenzinhas, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui do canal e a última da manhã dessa terça-feira, dia 16 de agosto, comemorado aí em Teresina, o aniversário da nossa capital, não é isso? E vamos começar aqui a nossa última aula da manhã, dando aquele bom dia para Sheila, Larissa, toda a galerinha que estava acompanhando o último horário no YouTube e também para os polos que estão aqui com a gente, galerinha que também acompanha nossa aula pelo canal Seduc PI1, beleza? Vamos iniciar a nossa aula de hoje dando continuidade a um tema que envolve o assunto passado, né? A nossa última aula de quinta-feira no primeiro horário. O tema é de propagação de calor e o clima e hoje nós vamos entender quais são as formas que o calor pode se transmitir de um corpo para outro. No nosso último encontro, a gente trabalhou a definição de calor, a definição de temperatura, o que é o equilíbrio térmico. Falamos sobre o termômetro, que é um instrumento de medida utilizado para medir temperaturas e ele utiliza o equilíbrio térmico durante essa medição, né? Porém, a gente falou de calor, nós falamos o que era esse fenômeno térmico, mas a gente não disse como é que a energia térmica se transfere de um corpo para outro ou de uma parte para outra do mesmo corpo, tá bom? Então a gente vai falar hoje as formas, as maneiras, os métodos que o calor possui para poder ser transmitido, beleza? Bom, meus queridos, iniciando aqui a nossa aula, a gente vai trabalhar o seguinte tema: propagação de calor e o clima. E aí a gente vai falar de condução, convecção e radiação térmica. 3 fenômenos, 3 métodos que o calor possui para se propagar, para sair de um corpo para outro ou de partes diferentes do mesmo objeto. Física é a nossa disciplina e para quem não me conhece, eu sou o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação para a primeira série. Beleza? Jovenzinhos, vamos começar então nesse dia 16 de agosto a falar desse tema e como é que nós iremos falar dele na aulinha de hoje. Primeiro, nós vamos definir o que é propagação de calor, beleza? Depois, nós vamos falar o que é a condução térmica. Hoje é mais de definição, tá? O que é a condução térmica, o que é a convecção e o que seria o último processo, que é a irradiação. E aí a gente vai trabalhar com atividades, tá bom? Então, nessa aula de hoje eu vou definir esses métodos, falar para você como eles acontecem, e aí na próxima aula a gente fala das aplicações, ou seja, em quais situações do nosso cotidiano eu tenho esses processos acontecendo e como eles acontecem nessas situações. Por exemplo, na garrafa térmica, eu tenho esses processos, na verdade, sendo bloqueados. No ar-condicionado, eu tenho um desses 3 processos acontecendo, que é a convecção. A condução acontece quando você vai mexer um alimento quente com uma colher ou de madeira ou de alumínio, e aí você percebe o aquecimento da colher de alumínio, porém na madeira você já não percebe esse aquecimento, né? E aí você tem esses processos acontecendo tão diariamente que você vai ver o quanto esse conteúdo ele é muito bom ser trabalhado. Beleza, meu xará? Caio Santos aí aparecendo na nossa aula, comentando aí, dando aquele bom dia especial. Vamos que vamos, né, Caio? Vamos começar aqui a nossa aulinha de hoje.
E aí, meus queridos, para o nosso primeiro tópico, a gente vai falar de propagação de calor, a definição desse processo, tá? E aí ele inicia da seguinte maneira. A propagação de calor, por sua definição, ela também conhecida como transmissão de calor, é o processo de você fazer o quê? Você passar a energia térmica de um corpo para outro, ou de uma parte para outra de um mesmo corpo. Beleza? Então, quando eu transfiro calor de um corpo para outro ou de uma parte para outra do mesmo objeto, nós dizemos que esse fenômeno é chamado de propagação de calor, transmissão de calor. O que é propagar, professor? Transmitir, levar, tá? Então, você vai levar, movimentar calor de um material para outro ou em partes distintas do mesmo material. E essa transmissão, esse processo de você levar calor, ele pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Pode acontecer através da condução, pode acontecer através da convecção ou também pode ocorrer através da irradiação térmica. Então, você tem esses 3 processos acontecendo de 3 maneiras diferentes. Cada um com a sua especificidade, ou seja, cada um com a sua característica. Beleza? Por exemplo, eu vou ter um processo que ele acontece mediante o contato. Ele só acontece se eu tiver o contato direto com as 2 superfícies. Eu tenho um processo que acontece só nos fluidos, líquidos, gases, vapores. E um outro processo que ele acontece mediante a distância. Não pode haver contato para acontecer ele, tem que ser a certa distância, tá bom? Então eu tenho esses 3 processos acontecendo, cada um de uma forma diferente, e os 3 eu vou estudá-los hoje. Certo, galerinha? Beleza? Jovens, vamos então começar a nossa aula falando do primeiro processo, condução térmica. Jovens, eu vou colocar aqui de vermelho 2 características especiais para esse processo. Eu sei que aqui durante o texto, durante a leitura do texto, existem essas 3 características dentro do texto. Mas para você levá-las com muita certeza, com muita convicção, eu vou colocar essas características também escritas aqui de vermelho para dar uma ênfase, tá bom? Vou colocar aqui a primeira característica. A primeira setinha que indica a primeira característica. E aí depois eu vou colocar aqui a segunda setinha que indica a segunda principal característica desse método. Vamos lá. Condução térmica. O que é a condução térmica? Condução térmica é o processo de levar calor, transmitir calor, em que a energia térmica ela passa de um local para outro ou de um corpo para outro através da vibração das partículas. Veja só, você vai precisar transferir calor por meio da vibração dos átomos que compõem aquele material, da vibração das partículas que compõem esse material. Como assim, professor? Imagina essa cena, você está visualizando essa cena, de uma pessoa segurando uma barra de ferro e essa barra de ferro sendo aquecida por uma vela, né? Por uma fonte térmica. O que vai acontecer, galerinha? Se eu pudesse, essa é a cena macroscópica, né? Essa é a cena que eu vejo com os meus olhos. Mas se eu pudesse visualizar essa cena, como eu vou já mostrar para vocês, ela, no âmbito microscópico,
olhando para as partículas, eu ia observar que na parte onde eu tenho o contato direto entre a chama e a barra de metal, vão haver partículas com muita vibração, com muita movimentação. Já na parte onde a pessoa está segurando a barra, eu já tenho uma vibração bem menor. Eu já tenho um movimento de partículas, um movimento atômico bem menor. Certo? E aí, jovenzinhos, a gente vai perceber o seguinte. A gente vai perceber que nessa parte eu tenho maior movimento molecular. Já no outro lado, eu tenho menor movimento. Como eu falei. Professor, o que isso tem a ver com a condução térmica? Calor vai se transmitir de um material para outro ou de partes diferentes do mesmo material devido à diferença de temperatura. E aí, no ponto em que eu tenho maior movimento, lembra da aula passada, eu tenho também maior temperatura. Então, quanto maior o movimento das partículas, maior também será a temperatura. E quanto maior a temperatura, maior energia aquele ponto possui. Beleza? Beleza, professor. Até aí, tranquilo. Certo. Galerinha, e o outro ponto, o ponto de menor movimento? O ponto de menor movimento vai possuir menor temperatura. Estão relacionados, né? Sim, professor, estão relacionados. Professor, então quer dizer que lá o outro ponto vai ter menor energia também, né? Exatamente. Como eu tenho diferença de temperatura, ó, lembra, diferença de temperatura proporciona a transmissão de calor, a transição de calor. Então quer dizer que a energia térmica, ela vai sair desse ponto de maior energia, que é o ponto de maior temperatura, para o ponto de menor energia, que é o ponto de menor temperatura. O calor vai se transitar do que tem mais temperatura para o que tem menos temperatura. Sim, professor, e aí onde entra a vibração das partículas? Entra exatamente no processo de transmitir o calor. As partículas desse ponto de maior movimento, elas vão vibrar tanto que vão colidir pouco a pouco com as partículas até chegar no ponto de menor movimento. Vai passando de partícula em partícula, transitando de partícula em partícula, através de colisões, contato direto, de uma partícula para outra, até todo o material estar aquecido. Beleza, José? José William, então eu posso dizer aqui para você, meu jovem, que eu tenho que ter o contato direto para proporcionar um processo de condução térmica. As partículas, elas irão colidir uma com as outras para promover o processo de condução de calor. Então, tem que haver o contato direto. Certo? Deve haver o contato direto. Beleza, professor. E aí, qual é a outra característica? A condução térmica, ela só acontece em meios materiais. Ou seja, é necessário ter partícula de algum material para que esse calor seja transferido.
O calor, ele então é absorvido pela partícula no ponto de maior movimento, e aí essa partícula vibra até chegar na seguinte, no ponto de menor movimento. E aí vai passando de ponto para outro através das partículas, através da colisão das partículas. Então, se eu tenho um meio material, essa transmissão ela acontece de forma facilitada, tá? Essa transmissão acontece de forma facilitada. Então, além de haver o contato, como eu já tinha anotado aqui, eu tenho que ter um meio material. E esse meio material, ele é um meio material sólido. Sólido. Professor, por que o meio material tem que ser sólido? Lembra lá dos estados físicos da matéria. A matéria líquida, como é que estão as partículas? Um pouco separadas. A matéria gasosa, como é que estão as partículas? Muito separadas. E na matéria sólida, elas estão pouco separadas, quase que uma do ladinho da outra. Então fica mais fácil transmitir energia na forma de calor sem que ocorram perdas. Eu quero receber a mesma quantidade de energia que aquele outro lado cedeu. Eu não quero ter perdas. Certo, galerinha de Canto do Buriti? Então, jovens, para não haver perdas, esse processo ele tem que acontecer em substâncias sólidas. Em substâncias que as partículas estão ali, uma do ladinho da outra. Tá bom? E, além de só acontecer nas substâncias sólidas, não acontece no vácuo. O que é o vácuo, professor? Não há matérias. É um meio que não há matéria. Show de bola? E aí eu falei, né, que ele é um processo que acontece mediante o contato. Muito bem. Beleza? Deixa eu só anotar aqui, novamente, esse pontozinho aqui que tinha apagado, né? De maior movimento. Que é esse ponto aqui. E o outro de menor movimento. Que é esse outro pontinho aqui. E aqui nós temos a transmissão do calor. Prontinho, né, jovens? Belezinha. Alencar, Arsenio, show de bola. Gabriela Novaes também aparecendo aqui na nossa aula. Muito bom dia. Então, jovens, esse é o processo da condução térmica. E aí a gente vai ver que esse processo, por exemplo, ele acontece durante o aquecimento de uma panela. A panela esquenta por meio desse processo, porque é um material sólido, né? Que em contato com a chama quente vai sofrer uma vibração das partículas do próprio material e aí a panela totalmente vai se esquentando. Primeiro esquenta o fundo da panela e essa vibração das partículas que levam o calor vão sendo transmitidas por todo o material até chegar nas laterais da panela, na tampa da panela, tá? Então toda a panela ela sofre um aquecimento por condução térmica. Perfeito? O segundo processo, professor, tá aqui, né? Eu disse para vocês que ia mostrar como acontece microscopicamente, né? Macroscopicamente, é essa visão que você tem. Macroscopicamente.
macroscopicamente. É essa a visão que você possui. E a visão micro, a visão menor, seria essa outra visão aqui. Bom, jovens, olhando para essas duas visões, a macroscópica e a microscópica, na macroscópica é aquela mesma cena que nós tínhamos na telinha anterior. Na micro, eu já consigo observar que nas proximidades da fonte térmica, da fonte de calor, eu tenho maior vibração das moléculas, não é isso? E aí, posteriormente, essa vibração vai passando de partícula em partícula, de molécula em molécula, até chegar, então, ao outro ponto. Ao ponto em que as partículas estão pouco agitadas. Certo, Juan? Juan está aí diretamente. De onde você está falando aí, Juan? Me diga aí qual é o município que você está falando. E aí eu vou dar um salve aí para você, para o Lucas, galerinha que está participando aí, tá? Então, jovens, é assim que a matéria sólida ela sofre um aquecimento, é através do processo chamado de condução térmica. Beleza? Professor, e a convecção térmica? A gente vai já falar sobre ela, tá? Vou só dar um timezinho para vocês aqui na condução e a gente volta já, tá? 2 minutos. Muito bem, jovens. Então, a gente retornando aqui para a nossa aula, a gente vai falar da convecção, que é o segundo processo, tá? Convecção, processo muito bacana da gente estudar, também é um processo que acontece diariamente no nosso cotidiano, né, na nossa vida. E aí, novamente, eu vou colocar aqui
duas características muito importantes para a convecção térmica. Convecção térmica é um processo de transmissão do calor pela movimentação do próprio material, certo? E esse material tem que ser fluido, ou seja, esse material tem que ter na sua composição líquido, gás ou vapor. Bom, ele tem que estar em esses estados, em um desses estados. E aí você tem a observação, é a movimentação do próprio material e não a vibração das partículas. Como assim, professor? O próprio material, ele vai se mover dentro da região, dentro do recipiente, dentro de um local, e através dessa movimentação dele, você vai ter o aquecimento ou o resfriamento daquela região. Por exemplo, caso bem mais comum, quando você vai aquecer uma água para cozinhar um alimento ou, no caso de dias frios, às vezes as pessoas fazem isso, aquecem uma água para tomar um banho com água morna, né? Junta a água fria com a água quente, a água fica mais morna. Para quem não tem chuveiro elétrico. Então, vamos lá. Naquele ato de você esquentar a água, o que acontece? Você vai ter o aquecimento da panela, que é sólida. Então, o aquecimento da panela é mediante o processo de condução, que a gente já falou na aula de hoje. Porém, a água, como é que ela aquece? A água está no seu estado líquido. Beleza? Por estar no estado líquido, ela é um material fluido. E aí, jovenzinhos, nós vamos observar que nessa parte de baixo eu tenho mais calor e na parte de cima eu tenho menos calor. Beleza até aí? Beleza, professor. Lá em cima está mais frio, embaixo está mais quente. Show de bola. Faz sentido por quê? Porque a parte de baixo, como o senhor falou antes, ela aquece primeiramente, porque está mais perto da fonte térmica, e, devido a isso, a parte de baixo concentra mais uma quantidade de energia térmica. Ok. Mas como é que toda a água, professor, ela vai esquentar com o tempo? Aí entra a movimentação do material. A parte de baixo está mais quente, ela vai sofrer um movimento ascendente. Ela vai acabar subindo para a superfície. Já a parte de cima, que está mais frio, vai acabar tendo um movimento descendente. Um movimento de descer para o fundo da panela. E aí, essa troca não acontece só uma vez. Essa troca vai acontecendo até todo o líquido que estava em cima aquecer, juntamente com todo o líquido quente que estava embaixo da panela. Esse processo acontece repetidas vezes, até que todo mundo está aquecido. Ok? Professor, mas como é que esse processo ele acontece? Como é que a água quente ela sobe e a água fria desce? A água quente sobe e a água fria desce por conta da diferença de densidades entre essas duas substâncias. Hoje, professor, mas tudo não é água? É.
Porém, a diferença de temperatura vai proporcionar uma diferença de temperatura, de densidade entre as substâncias, entre os diferentes pontos da mesma substância. Então, aquele ponto que está mais quente, ele vai ter menor densidade. Aquela parte da água que está mais fria, ela vai ter maior densidade. Então, naturalmente, vai ocorrer o quê? A substância mais fria ficando mais densa, ficando mais pesada e acabar descendo. A substância mais quente, ela vai ficar mais leve, ela vai ficar menos densa e acabar subindo. É por isso que esse processo ele acontece, tá? Então, a primeira característicazinha que você tem que levar é que esse processo acontece devido à densidade diferente de cada ponto do material. Bom? Então, devido à diferença de densidade, esse processo de convecção acontece. Professor, mas por que a substância mais fria ela fica mais pesada e a substância mais quente ela fica mais leve? Isso é porque durante o aquecimento as partículas elas ficam vibrando, não é isso? Elas recebem energia suficiente para quê, professor? Para se afastarem. Então, durante o aquecimento, você tem uma expansão da matéria. Nós chamamos isso de dilatação térmica. É o que acontece, por exemplo, nas pontes. Por que as pontes elas têm juntas de dilatação? Por que as calçadas elas têm juntas de dilatação? Tem um ponto, né, que o pedreiro ele não encimenta. Ele não faz a calçada direto. Ele coloca algumas pedrinhas ali, ele coloca uma massa diferente da do cimento. Por que ele faz isso? Ali são juntas de dilatação. Porque o cimento, ao aquecer, como qualquer material que aquece, tem a tendência de aumentar. Então, se ele aumentar bastante ao ponto de chocar uma parte do cimento com outra, uma placa de cimento com a outra, as duas vão rachar, certo? Para uma ponte também não cair, a ponte ela tem juntas de dilatação. São espaços pequenos de um bloco da ponte para outro. Então, os blocos eles vão dilatar, aumentando o seu tamanho, mas entre eles há um espaço, que aí esse espaço, ele é previamente calculado a ponto dos blocos da ponte se dilatarem, mas não se colidirem um com o outro. E aí, se colidirem, a ponte vai acabar rachando e caindo. Não é isso? Você vê isso até na cerâmica, né? Quando alguém vai instalar cerâmica na sua casa, ele coloca uma massinha entre uma cerâmica e outra. Ali são as juntas de dilatação, tá? Aquele material ele é flexível. Durante o aquecimento, as cerâmicas elas podem acabar se afastando, aumentando as suas dimensões e sofrendo um afastamento. E aí esse afastamento pode ser de um lado para outro entre duas cerâmicas. Aí acontece o quê? Normalmente acontece a cerâmica subir. E isso vai levando de uma para outra, né? Quando ela sobe, ela vai subindo duas, vai subindo 3, 4, 5, 6, 7, e aí vai subindo todas de uma vez. Fica instalando, trec, 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 trec. É assustador. Você pensa que, nossa, minha casa está viva aqui, professor. É assustador, cara. Não vou mentir que quando eu era criança eu me assustei quando aconteceu na casa da minha avó. Não sei se já aconteceu com vocês, tá? E eu, sem entender, não via física ainda, né? Não tinha física ainda na minha escola, porque eu era do ensino fundamental 1 ainda.
né? E aí eu ainda não tinha visto dilatação térmica. Eu me assustei, porque eu não sabia a explicação daquele fenômeno. Então, jovens, esses processos acontecem quando você tem um aquecimento do material. A tendência do material é aumentar a sua área, aumentar o seu volume. E aí, com o aumento do volume, você tem a diminuição da densidade. Por isso que o material mais quente, ele tende a ficar mais leve. Professor, e a substância fria, por que que ela desce? Porque quando você tem agora uma dilatação inversa, uma compressão, as partículas da substância, elas vão se unir a ponto de diminuir a distância de uma para a outra. Você observa isso até em você mesmo. Quando você está com frio, você tenta ficar o quê? Aconchegado, né? O frio, ele tende a diminuir a distância, a diferença entre as partículas. E aí isso torna o quê? O corpo mais denso. Porque eu vou ter uma diminuição do volume e aí eu tenho um aumento da densidade. Lembra que densidade, ela é inversamente proporcional ao volume. E aí eu tenho, então, a substância fria mais pesada, por isso ela tende a descer. Tá bom? Professor, a convecção eu estou vendo que ela depende da matéria também, né? Ela depende do quê? Da substância fluida. Então, ela não pode acontecer no vácuo. E também não pode nos sólidos. O sólido não é fluido, só pode acontecer nas substâncias fluidas. Beleza? Então, essas são as duas principais características desse processo. Meus queridos, esse processo ele pode acontecer naturalmente, né, devido à diferença de densidade, ou pode ser forçado, através de bombas e ventiladores. Como assim, professor? Bombas você tem lá nos rios, nos aquários, né, que é para trazer aquela água do fundo para cima. Então, ali você tem um processo de convecção forçado. Tem uma bomba que vai puxar a água de baixo e fazê-la subir. E a de cima desce. Então, ali é um processo forçado. Ou também em ventiladores. Quando o ventilador ele rotaciona, a hélice dele não é uma paralela à outra, não. Elas têm uma pequena curva, né? Uma para frente, outra para trás. Ali é para pegar o vento e, trazer ele de baixo para cima. Ou o inverso, de cima para baixo. Então, a hélice faz isso com o vento. Opa, pega o vento e leva. O de baixo sobe e o de cima desce. É um processo forçado, tá? Então, essa troca de massas de ar que ocorre lá no ventilador é mediante a uma convecção forçada. Já no aquecedor, que é um aparelho elétrico mais comum nas regiões frias, que é o inverso do ar-condicionado, que é mais comum nas regiões mais quentes, eles fazem processos que são processos naturais. Por que que o ar-condicionado ele é colocado na parte superior? Porque, naturalmente, ao lançar ar frio, o ar frio tem a tendência de descer. E o ar quente acaba subindo. E aí essa troca de massas de ar faz com que todo o ambiente esfrie. O aquecedor já fica na parte de baixo da parede, fazendo também um ar quente sair dele, e esse ar quente passa de baixo para cima do ambiente frio, aquecendo todo o ambiente também. Tá bom? Belezinha? Jovens, eu vou te dar 2 minutinhos nessa telinha e aí a gente volta depois com o último processo para finalizar a parte teórica da nossa aula. Tá bom? 2 minutinhos e a gente volta já.
Muito bem, jovenzinhos. Para finalizar, então, a nossa parte teórica da aula, a gente vai estar falando do último processo, tá? Mas antes, só mostrar aqui o processo de convecção, como ele ocorre, não é isso? Então, eu peguei aqui uma bacia, um recipiente com água e aqueci a parte de baixo desse recipiente. Então, você tem aí o processo da condução acontecendo para aquecer o recipiente. Então, aqui eu poderia ter a condução para aquecer a matéria sólida. E eu tenho a convecção para aquecer o líquido. Belezinha, né, jovens? Show de bola? Passando aqui, a gente vai para o último processo, processo de irradiação térmica. Processo de irradiação térmica é o processo da transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. Opa! Então aqui, professor, quer dizer que tem onda envolvido? Sim. Quem acompanha as aulas do canal Educação desde o início do ano letivo, a gente falou de ondas eletromagnéticas no começo do ano, né? Revisando um pouco dos temas que a gente trabalha no fundamental, no 9º ano. E aí, jovenzinhos, na irradiação térmica, esse processo ele acontece por meio de ondas eletromagnéticas, tá? Então, essas ondas, chamadas de ondas de calor. Por quê? Porque eu vou trabalhar apenas com as ondas que possuem efeitos térmicos. Por exemplo, o Sol ele libera ondas para o nosso planeta. Essas ondas, elas são de 3 tipos. Elas são os raios infravermelhos, a luz visível e você também tem o ultravioleta, tá? Então, deixa eu anotar aqui para vocês. O Sol, ele libera para o nosso planeta 3 tipos de ondas. O infravermelho, chamado de IV, seu símbolo é o IV. A luz visível e o UV. Beleza? Então, eu tenho esses 3 processos, IV, UV e UV. Porém, apenas um deles tem efeitos térmicos explícitos. Ou seja, entre os seus efeitos, a maior parte é térmica. Seria o IV. O infravermelho. Então, essas ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho também são conhecidas como ondas de calor, tá? Essa forma de transmitir calor, ela acontece mediante a certa distância, devido ao espaço que separa a fonte térmica e o objeto que vai receber o calor que ela libera. Então, esse processo, ele acontece mediante certa distância. Tranquilos? Então, quando tem espaço entre a fonte térmica e o objeto que vai receber o calor liberado, então o processo que acontece é o de irradiação térmica. Professor, me dá um exemplo. Quando você tem o calor de uma fogueira, você ao receber o calor de uma fogueira, você está recebendo pelo processo de irradiação térmica. O
que é um processo mediante a certa distância entre você e a fonte térmica, tá bom? Esse processo, ele não exige meio material, então ele pode ocorrer tanto em meios materiais como no vácuo, certo? Por quê, professor? Porque esse processo, ele leva o calor através de radiação térmica, através de ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas, elas não possuem a necessidade de meio material. Elas podem acontecer em meios materiais, mas como não tem a necessidade deles, pode acontecer no vácuo também, aonde não tem matéria, tá bom? Então você pode colocar aí que acontece na matéria mas também acontece no vácuo. Beleza? É uma das principais características também desse processo. Show de bola, jovens? Beleza? E não esqueça, esse processo, ele acontece através de raios de calor. É muito importante para a gente compreender esse processo aqui, tá? Ele acontece mediante raios térmicos. E aí, você tem, por exemplo, um vidro espelhado, um fumê de um carro. Vamos imaginar aqui um fumê de um carro. Vou colocar aqui com fumê e sem fumê. Você vê aqui que é o vidro do carro original que veio nele. O que acontece? O fumê, ele proporciona ali uma película escura espelhada no veículo. Correto? Correto, professor. A luz solar, ela incide na superfície do fumê. Professor, o que é incidir? É colidir com a superfície, é ser lançada na superfície do vidro. Porém, quando eu tenho uma superfície espelhada, como o calor vem através de raios, esse calor, ele é refletido, ele bate e volta na superfície espelhada. Porém, na superfície que não tem fumê, que é uma superfície transparente, como a superfície original de um veículo, o fumê que tem é praticamente nulo, né? Dizendo eles, tem 25%. No sol, meio-dia, parado, parece que tem zero. Então, você observa a transmissão do calor através daquele vidro. Beleza? Então, o calor passa completamente. Por isso que você deixar o seu carro da forma original que ele sai da concessionária, se você comprou ele zero, e aí você tira ele zerado da concessionária, não tem ar-condicionado que resolva. Você pode ligar o ar-condicionado no máximo sempre, mas ele ainda não vai aquecer completamente, não vai esfriar completamente o ambiente. Por quê? Porque o calor está entrando da parte externa, que tem mais energia térmica, para a parte interna, que tem menos. Agora, se você coloca ali um fumê no seu veículo, pelo menos os 50% já resolve. Tá? Pelo menos 50% já resolve. Por quê? Porque ali você tem um processo de reflexão, pois o calor é transmitido por meio de raios térmicos, radiação. Certo? Beleza, galerinha? Eu vou te dar 2 minutinhos nessa tela
e aí a gente volta já já, beleza? 2 minutinhos. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá aqui 2 exemplos, né? Um exemplo da tartaruga aí que está recebendo calor do sol por meio do processo da irradiação. E aí você também tem a brasa de um carvão que está, além de produzir calor via radiação térmica, também está produzindo infravermelho e até luz vermelha, né? Luz alaranjada, beleza? Então aí você tem duas explicações, 2 processos acontecendo mediante processo de irradiação. Para a gente finalizar a nossa aula, esses 3 últimos minutinhos, a gente vai responder essa primeira questão, tá? A gente finalizar a nossa aula com atividades. E aí ela diz assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente o mecanismo pelo qual ocorre a transferência de calor, conhecida como condução térmica. E aí, jovens, como é que acontece a condução térmica? Vamos lá, qual mecanismo está mais correto de acordo com a condução térmica? Letra A diz assim: é a transferência de calor que ocorre nos fluidos. Já errou, por quê? Porque não ocorre nos fluidos. A condução térmica, ela ocorre na matéria sólida. Então, letra A está fora. Letra B, é uma forma de transferência de calor que ocorre principalmente em sólidos, pela vibração entre os átomos. Então, essa letra B é a alternativa mais correta de acordo com o que a gente estudou. Não é isso? Pela transmissão da vibração entre os átomos, é assim que se transmite o calor, tá bom? Então, a gente fica aí
com a letra B de bola como gabarito da nossa primeira questão. Certo? Bom, meus queridos, olha aí, analisando a solução, ficamos com essa primeira questãozinha gabaritada letra B. Meus anjos, vou deixar aí na tela esses últimos minutinhos para você a nossa segunda questão, tá? E aí na próxima aula a gente vê se trabalha ela novamente, tá? Para a gente partir dela na nossa próxima aula, ok? Meus anjos, vamos finalizar o nosso encontro de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma aula de grande... de você adquirir conhecimento, aprendizagem de grande forma, tá? Tenha adquirido muito conhecimento, muita aprendizagem sobre o nosso conteúdo de propagação de calor. Agradeço a presença de todos, quem estava aqui comentando, quem estava participando, dando aquele bom dia, dando aquela força para a aula. Galerinha de Canto do Buriti participou também, estava presente na nossa aula, deu aquele bom dia, certo? Mas eu vou querer de vocês também uma melhor participação, uma maior participação na nossa aula de quinta-feira, tá bom? Grato pela presença de todos, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, jovens!